obrigado pela presença dele já e muito boa noite. Boa noite, Maicon, Wallace, boa noite a todos os ouvintes aqui da FM Comunitária. É com satisfação que a gente vem aqui conversar com vocês, né, e se colocar à disposição para bater papo e trocar as nossas ideias. A gente estava falando dessa mudança, por exemplo, lá de Lagoa de Pedras, né, que a prefeita interina encontrou as portas fechadas. Quando você assumiu o Sítio Novo, você também teve uma dificuldade muito grande, né, de gestão. A gente quer começar, vamos começar light agora, né, Vanira? Como é que foi esses primeiros anos de mandato, essa sua experiência lá na Prefeitura de Sítio Novo? Na verdade, foram duas situações diferentes. A situação dela é totalmente diferente da nossa, né? Nós fomos eleitos lá e foi assim uma luta muito bonita, embora naquela época as pessoas me chamavam de forasteira, porque eu não sou filha de Sítio Novo, né? Fui adotada pelo povo de Sítio Novo. Enfim, mas como toda campanha que tem suas peculiaridades em cada município, lá em Sítio Novo foi suado, lutado, mas deu certo e foi maravilhoso. A minha experiência enquanto prefeita, eu vou ser justa e sincera, foi a experiência profissional que eu tive de maior importância em minha vida, como uma profissional, falando, em virtude de que eu cresci os horizontes na questão da gestão pública, da administração. Muitas coisas, e naquele período que eu assumi, eu estava também concluindo um curso de gestão em políticas públicas, muitas coisas que a gente via na teoria, que nos livros são perfeitas, quando vai para a prática, ela não dá o feedback que o livro diz, que a teoria mostra. E outras, sim, e outras você aplica aquela teoria e realmente dá certo. Algumas, lidar com gente, com vidas, com prioridades de outras pessoas é uma coisa muito difícil. Veja que o maior político que eu considero que existiu na humanidade foi Jesus. Jesus foi um grande político e ele foi crucificado num júri popular. Entendeu? Então, assim, não é fácil fazer a administração pública, a gestão. Você agrada e desagrada ao mesmo tempo, mas o gestor tem que ter a tranquilidade, tem que ter a paz de que está fazendo para a coletividade, que está atingindo e melhorando a qualidade de vida da maioria da população, principalmente dos que mais precisam. Se ele vai ser compreendido por toda a população, aí isso aí é querer um pouco demais. Vanira, e antes de você ser prefeito de Sítio Novo, você foi primeira-dama em Tangará. Gi já era prefeito em Tangará, né? E você, como primeira-dama. Claro que você ficava nos bastidores, esposa, acompanha, vê o dia a dia. É a hora que o marido deita a cama, deita a cabeça no travesseiro e fala sobre as dificuldades. Mas você estando ali nos bastidores e depois você estando à frente, foi totalmente diferente? Foi totalmente... não era o que você esperava? Ou se isso te ajudou, essa questão de você ter uma experiência em casa, né, não diretamente, e depois ter assumido uma prefeitura? Na verdade, eu não participei da primeira administração de Gija, e na segunda administração dele, em virtude do nascimento do nosso filho, no ano da reeleição dele, eu fiquei mais próxima em Tangará. Tive que ficar em Tangará, eu tive algumas intercorrências na gravidez, então eu me ausentei do meu trabalho, que eu trabalhava em Natal, ausentei do meu trabalho e vim ficar em Tangará para até dar mais tranquilidade à Gija, que naquele momento era candidata à reeleição. Era ano 2000, se eu não me engano, no não é ano isso? 2000, meu filho tem 21 anos, Manuel Neto. Então, daquele momento em diante, porque a gente que vive na estrada, ele ficava em Tangará, eu ficava em Natal, então os poucos contatos eram nos finais de semana, obviamente que a gente via o estresse e conversávamos sobre a administração lá, eu sempre pude opinar, ele sempre me escutou na questão de decidir da forma como ele achava certo, mas escutar ele sempre foi um bom ouvinte, Gija. E naquele momento eu tive, assim, acredito que um contato mais de perto nessa segunda gestão dele, como primeira-dama, que eu já era, mas estando em Tangará,
E para estar em Tangará, eu também não sei ficar parada, então a gente fundou uma entidade naquele momento e fomos trabalhar com as crianças que ficavam sempre ali nos bares e nos restaurantes de Tangará pedindo algum trocado. E aí a gente começou a trabalhar com uma entidade chamada Instituto Filhos da Esperança, eu fui me envolvendo mais. E, enfim, eu vi muitas angústias dele, vi também muitas satisfações, em virtude de que quando você ver realmente uma prioridade que você dá, mudar a vida de pessoas que precisam, não existe palavras para descrever a satisfação de que nos dá. E isso me amadureceu, claro, desde aquele momento eu fui amadurecendo, vendo com ele, vendo de perto como era a saúde, como era a educação, a assistência social, isso me interessando, lendo também sobre as políticas públicas, e, obviamente, quando foi na nossa gestão, em Sítio Novo, eu já tinha visto algumas coisas que tinham dado certo e que tinham dado errado. Então, eu tive essa facilidade de, já a grosso modo, falando, porque cada município tem suas características próprias, mas, a grosso modo falando, algumas experiências eu já abreviei, porque eu sabia que não daria certo, que eu já tinha visto acontecer em Tangará, poucas, mas Gija sempre foi uma pessoa muito atuante. Ele é incansável, ele não para. Que você quer matar ele, dê umas férias de 30 dias a ele, que você mata ele. Então, ele fazia muito, fazia até mais. Muitas vezes eu mesma falei, Gija, vá devagar, porque ele fazia às vezes até mais do que ele podia, entendeu? E então eu vi algumas coisas que às vezes você acerta e às vezes você erra por fazer demais. Então, algumas experiências que ele teve, aonde ele acertou, eu copiei, aonde ele errou, eu já abreviei. Vanira, você teve um mandato de prefeita que foi muito bem avaliado, inclusive as pessoas estão aqui nos comentários falando que você mudou a história de Sítio Novo e relembrando, né, a sua gestão duas vezes, né, 2 mandatos, 2 vezes eleita prefeita de Sítio Novo, mas também você, quando terminou aquele mandato, você tentou aliás, tentou eleger o sucessor e depois tentou novamente voltar, né? Exato. Agora, nessa eleição, não foi possível você se candidatar, né? No caso, teve Andresa candidata. Que caminhos foram esses que você percorreu desde o final do final do seu mandato? Que caminhos foram esses? Inclusive, a gente relembra, né, esse vídeo que você também acaba ali desabafando, porque quando termina ali o seu mandato, você também enfrenta uma série de problemas, né, e perseguições, como foi colocado ali no vídeo. Então, para a gente entrar realmente até no tema que viralizou nessa semana, viu? Bombou no blog aquela matéria. Viu? Inclusive, Paulo Anderson, se estiver acompanhando, Paulo Anderson, eu quero royalties, viu? Dos acessos Paulo do Anderson, vídeo. o Wallace disse que o vídeo teve visualização por causa dele. Foi por causa de você, não. Viu? Calma, devagar aí. Isso aí é piada interna, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Mas enfim, o vídeo viralizou muito porque você ali desabafou, né? Você conta, na verdade, toda uma história. E a gente queria trazer isso para os nossos ouvintes e nossos internautas também. Que caminho foi esse que percorreu que foi tão difícil e ali você desabafou? Bem, porque, na verdade, aquele momento ali era um momento solene de assinatura de uma ordem de serviço da retomada da construção da creche, tipo C, que eu iniciei na nossa gestão. Acredito que em 2011 faltava. A licitação, acho que até do início de 2012, não me recordo bem. Ou foi no final de 2011 ou foi no início de 2012. Eu fui prefeita até 31 de dezembro de 2012. Então, foi iniciada essa construção na época em que eu era prefeita. E eu fui acompanhar, porque eu tenho muita satisfação em acompanhar todos os atos administrativos em que a minha filha, que todos conhecem aqui na região, Andresa Brasil, é prefeita hoje de Sítio Novo, e eu falo isso com muito orgulho, porque quando nós conversamos a primeira vez sobre ela ser candidata ou não,
em virtude de que há 4 anos antes da candidatura dela, na minha candidatura que eu não tive êxito, um grupo já defendia o nome dela naquele momento, o grupo mais jovem, a juventude naquele momento, em 2016, a juventude do nosso grupo defendia o nome de Andresa. E a velha guarda segurou o meu, porque a gente era muito atacado naquele momento, dizendo que não ia ser candidata porque não podia, e a gente podia ser candidata naquele momento, então, em virtude dessa discussão, a velha guarda sustentou o meu nome e a candidata fui eu. E não tive êxito, perdi por 80 votos. Né? Então, eu tenho muito orgulho em dizer que na reeleição do dito prefeito, que eu perdi a campanha para ele perdeu para minha filha. Ela já naquele momento teve contato com a política corpo a corpo, porque ela foi de dentro da campanha o tempo todo. Ela é uma das pessoas que mais me estimulava, inclusive a ser a candidata, e não ela. Mas chegou o momento que a obrigação a chamou, entendeu? Tocou no coração dela. Infelizmente, as pessoas às vezes não compreendem, mas essa questão do servir é uma coisa que vem de dentro da gente. Não são todas as pessoas que têm esse sentimento, essa vontade. E eu nasci com essa vontade, e eu acho que meus filhos também nasceram com essa vontade. E se não nasceram, aprenderam a ter essa vontade, porque a nossa convivência familiar é assim. Você chega na minha casa, você vai ver que a gente não está só, a gente está sempre com o povo, porque as pessoas nos procuram, estando no mandato ou estando fora do mandato. É normal isso, é natural. Gija costuma dizer que quando chega em casa que não tem ninguém, ele estranha. Alguma coisa aconteceu, ele acha errado. É diferente quando a gente chega aqui e não tem ninguém, entendeu? Então faz parte da nossa vida. Eu não sei se muitos vão entender, mas é uma coisa comum na nossa vida. Então eu senti que ela ia caminhar para querer ser candidata também. Então, nesse momento que nós conversamos a primeira vez, eu disse a ela, minha filha, se você acha, eu recorro muito aos ditos populares, só pega na rodilha quem pode com um pote. Se você acha que vai ser uma boa prefeita, vá lá, conhecer a comunidade rural, porque a zona urbana, muitas pessoas ela já conheciam. Vá andar na zona rural, conhecer a comunidade rural e conquistar o meu voto, primeiramente. Quando você conquistar o meu voto, aí a gente vai e bota seu nome para o grupo. E o grupo, quando a gente colocou o nome dela para o grupo aceitou. Foi uma coisa natural e pronto, e terminou hoje como está, ela tem feito uma boa administração e eu sou orgulhosa, né, em dizer isso. Enfim, voltando à minha administração, que iniciei a creche, logo quando concluiu o meu mandato, o meu sucessor não teve êxito, foi uma campanha de 3 candidatos. Ele ele já tinha sido prefeito, as pesquisas já mostravam que ele tinha uma grande rejeição, mas eu só sei fazer política com compromisso. A pessoa que eu poderia ter, fora ele, apoiado após a nossa gestão, a princípio teria sido a Evanilda, que tinha sido minha vice-prefeita 2 vezes. Ela não tinha, naquele momento nem se questionava se poderia ou não poderia o vice-prefeito 2 vezes ser candidato a prefeito. Não se falava nisso no momento, né? Que hoje a gente sabe que não pode mais, mas naquele momento a gente cogitou o nome dela. E também tinha um aliado político nosso que, antes da definição final, ele afastou-se politicamente e foi fazer chapa com outro candidato, né? Com o Richard, que foi o prefeito que ganhou. Enfim, nessa conjuntura, o prefeito que assumiu irresponsavelmente, achou por bem não dar continuidade às obras da prefeitura. A gente iniciou as obras na nossa gestão com 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio de construção. Eu saí do mandato, o novo prefeito constitucional assumiu em 1º de janeiro, o convênio estava válido até julho de 2014, ou seja, pegava o ano de 2013, o primeiro ano dele, e o ano de 2014, até o meio do ano, e ele achou por bem. Eu acho que ainda existe esse tipo de político que encara a administração pública como uma coisa privada, porque a obra nunca foi de Vanira. Se fosse, eu tinha arrancado e levado lá para o quintal da minha casa. Não era minha. A obra era do povo de Sítio Novo, de grande importância para a Serra da Tapuia, principalmente para a educação, para a melhoria da qualidade da educação. Vanira, aproveitando essa sua fala, você tem uma noção de quantas obras você chegou a deixar
para que essa gestão pudesse continuar, concluir? Você tem mais ou menos um apanhado disso? 4 obras. 4 obras. Todas da educação. Todas, né? Na verdade, com dinheiro na conta, ficou a creche tipo C na Serra da Tapuia, a creche tipo B em Sítio Novo, que já estava bem avançada, também a prefeita Andresa repactuou e vai retomar. Uma escola de 6 salas, uma escola, escola de ensino fundamental, de 6 salas também, bem evoluída, já coberta, toda construída, faltando finalizar. E um ginásio que ficou o dinheiro na conta. Eu não cheguei a fazer nada. E esse ginásio, o prefeito que me sucedeu construiu, porém o FNDE não deu recebimento porque glosou umas coisas que ele não fez, não finalizou, que a prefeita já repactuou também e vai finalizar assim que o FNDE mandar autorizar ela mexer, né? Porque são etapas, eles pedem diversas documentação, a prefeita manda a documentação para lá, eles analisam, aí, mediante, inclusive alguns que já estavam com tramitação de processo na justiça, né? Então, o FNDE tem esse cuidado, inclusive. Mas, graças a Deus, ela repactuou todas as 4 obras, já licitou, já iniciou a construção, que foi essa deste dia do depoimento. Ela estava assinando a ordem de serviço, não tinha nada programado. Eu subi para assistir esse momento, porque, de fato, era um momento não só importante para Sítio Novo, mas para mim, como pessoa, que tinha sido gestora e que tinha sido muito ultrajado, muito difamado pelos os gestores que me sucederam, dizendo que eu tinha carregado o dinheiro, que a creche não estava pronta porque eu tinha roubado o dinheiro, sendo mentira, o dinheiro sempre esteve na conta. Essa obra era uma obra, um importe de 900 e alguma coisa na época, em 2011, era quase R$ 1 milhão, tinha vindo 463 mil, salvo engano, eu posso estar errando aqui por 1.000 e pouco, ou mais ou menos. Uhum. Tinha vindo 463 mil, eu executei o correspondente a 163 mil e tinha ficado 300 mil na conta. Para ele dar prosseguimento, porque eles mandam mais ou menos metade do dinheiro, você executa, presta contas e pede o restante e executa e presta a conta final. É assim que funciona em todas as obras. Então, eu executei referente a 163 mil, deixei os 300 mil na conta e ele distratou. Quando ele assumiu, ele fez um distrato, que inclusive foi um dos documentos de minha defesa, ele distratou com a construtora e não licitou novamente, para dar continuidade, não licitou novamente. Então, isso causou um dano ao município de Sítio Novo e aos cofres públicos também, porque mesmo com a retomada, como é que acontece? Com a repactuação, o FNDE ele manda o que tinha do valor original da obra, da época em que eu fui gestora. Ou seja, se era 950 mil, ele vai mandar, ele vai abater o que ele mandou e vai mandar o correspondente. As coisas não estão mais no mesmo valor. Exato. E ainda existe a depreciação da obra, que tem algumas partes que vai ter que ser demolida e refeita, que já tem o laudo, já se sabe, os peritos já vieram, já olharam, então já a parte de engenharia já está ok a ser seguida. E aí, naquele momento, então, a prefeita, no orçamento atual da obra, vai dar uma contrapartida de 500 mil reais, que é muito para um município como Sítio Novo, para uma só obra, mas que ela vem fazendo uma gestão com muito foco, com muita responsabilidade e vai, já inclusive, já aportou metade do dinheiro da contrapartida e já vai começar a transferir para a conta do convênio. Para o pessoal entender, o pessoal que está em casa nos acompanhando, as obras, toda obra ela tem uma contrapartida que o município tem que, vamos dizer assim, é uma garantia, né, que do convênio que o município vai cumprir a sua parte. Então, você que está acompanhando a gente saiba que todas essas obras, e é de acordo com o valor da obra, né? Exato. Só que nesse caso aí, Vanira, você na época chegou a dar a contrapartida da obra naquele período? Não tinha iniciado ainda a contrapartida da obra. Mas, ou seja, a contrapartida atual que vai ter que ser dada é muito superior à que seria dada para aquela época, né? Sim. Naquele momento correspondia, eu acho que a 10% do valor da obra, e hoje vai ser muito mais do que isso. Para justamente compensar a depreciação da obra. Porque ficou parado e são 9 anos
de uma obra paralisada e exposta a céu aberto, né? Mas foi tão bem feito o que a gente construiu que resistiu todas essas intempéries e está lá. E a parte de demolição é uma parte mínima, porque ferragem, né, quando fica exposta, ela tem algumas depreciações, e como se trata de segurança, tem que ser feito. E o perito já acatou, os engenheiros já disseram e já iniciou a obra. Então, naquele momento, vendo a prefeita Andresa, que por acaso era minha filha, assinando aquela ordem de serviço da retomada da obra, bateu no meu coração. E como outras pessoas falaram no momento, o secretário de Educação falou, o presidente da Câmara falou, a vice-prefeita falou, citaram o meu nome, porque todos em Sítio Novo são sabedores que aquela obra iniciou na época que eu fui gestora, há 9 anos atrás, 10 anos atrás. Então, citaram meu nome, aí o locutor não, o nosso cerimonialista achou por bem me convidar para falar. Então, foi uma coisa improvisada, ele quebrou o protocolo, me chamou para falar como ex-prefeita, e eu realmente me emocionei muito no momento, foi gravado, e foi esse vídeo que viralizou, porque foram muitos anos sendo apontado, e é muito chato isso, porque a gente se machuca, porém, a gente chora quando vê a nossa família machucada. Entendeu? É uma coisa que toca o coração. Você vê um filho chorando, você vê um marido preocupado. Até hoje eu falo e me emociono, falo e me emociono, mas a emoção é de quem tem sentimentos. Entendeu? Então, assim, para mim, naquele momento, eu disse, e repito e vou falar sempre, foi uma alma lavada, foi como se tivesse tirado assim um peso das minhas costas, ver e saber que Andresa vai concluir aquela obra, que foi tantas vezes assunto de palanques políticos, de rodinhas políticas, dizendo que eu fui responsável, que eu carreguei o dinheiro, e esses 300 mil que ficou na conta, hoje totalizam, que eles ficaram aplicados, 452 mil e alguma coisa. Foi, inclusive, mostrado lá na ordem de serviço o extrato num telão. Então, isso foi realmente... Ali foi pura e simplesmente emoção e desabafo, porque essa é a realidade. A gente fica feliz, eu confio muito na justiça, confio demais. Existe a justiça dos homens, existe a justiça de Deus, e eu confio nas duas. A justiça, ela apura muito, o povo diz, e eu recorro, tarda, mas não falha, porque são sentenças ou condenações ou absolvições que têm que ser muito vistas e revistas para não ser cometidas injustiças. E aqui e acolá a gente ainda escuta falar em uma ou duas injustiças. Então, eu agradeço demais a Deus, primeiramente, aos meus amigos que em momentos ruins de minha vida, quando saía alguma decisão desfavorável, que passavam uma mensagem para mim dizendo que confiava, sabia da minha probidade, sabia do nosso trabalho. Eu trabalhei muito por Sítio Novo, muito mesmo. E o que me incomodava é essa geração mais nova. Por exemplo, eu saí, tinha criança de 5 anos, hoje eu saí em 2012, né? Então, já tem 15 anos, né? Já são eleitores praticamente, 5, 6 anos, aquelas crianças talvez não se recordem do nosso trabalho. Os adultos, as pessoas maduras, eu sei que conhecem a minha gestão de pé à ponta, como diz o Matuto. Porém, os novos eleitores de 16, 17 anos eram crianças na época que eu fui prefeita. Veja que a Analice, a minha filha de 17 anos, ela nasceu no ano da campanha, né? Em 2005, meu primeiro ano de mandato, eu fui prefeita de 2005 a 2008, fui reeleita de 2009 a 2012. Então, assim, quem tem 17 anos agora era muito pequeno na época que eu fui prefeita, não se recorda da nossa atuação, da nossa probidade, dos nossos cuidados, da nossa dedicação ao município de Sítio Novo. Essas pessoas de 10 anos em diante só ouviram falar, Vanira é ladrona, Vanira roubou o dinheiro da creche, Vanira fez isso, Vanira fez aquilo. Então, é uma nova geração que precisa abrir os olhos para entender que existem pessoas comprometidas, existe a justiça para julgar, e para toda acusação
você tem direito a fazer a sua defesa, é assim que funciona, democraticamente e juridicamente, ninguém é acusado sem ter direito à defesa, e que o que é errado, e que eu acho errado, é o julgamento antecipado, e isso hoje, que na minha época não tinha as redes sociais que tem hoje, né? Hoje isso é muito, a gente vê muito julgamento antecipado em mídias sociais, entendeu? O Tribunal das Redes O Sociais, Tribunal né? das Redes Sociais, porque a pessoa escuta uma história num local, fulano que é líder político se apropria e induz, ilude seus liderados com uma conversa onde, na verdade, agora foi desfeita a conversa. O que é que essas pessoas que diziam que eu tinha roubado esse dinheiro da creche vão dizer agora? Eu fui absolvido, o Ministério Público pediu para arquivar o processo, a prefeita repactuou a obra, já iniciou, licitou, já tem empresa com ordem de serviço assinado, o início da obra foi feita e eu quero aplaudir e soltar pistola, foguetão no dia da inauguração. E quando se cria a narrativa negativa, ela tem um poder de persuasão e de ficar na mente das pessoas maior do que a notícia positiva, né? A notícia negativa, como diz o outro, ela corre igual a cobra, né? E a notícia positiva anda igual a lagartixa. Exatamente. Então, assim, tem pessoas que ainda dão ouvidos, porque, assim, oposição, eu digo que é uma coisa difícil, sabe? A oposição, e em Sítio Novo, particularmente, a campanha é muito pesada. Eu ia perguntar sobre isso, Vânia, por favor, aproveitando. As últimas campanhas que a gente cobre aqui, por exemplo, na nossa emissora, a gente cobre toda a região. E nós, particularmente, eu falo até em nome de Wallace também, a gente se preocupava muito vendo as eleições de Sítio Novo. Não só essa última, mas a antepenúltima. Eu lembro que quando a gente veio cobrir a eleição, aí eu disse, olho na apuração do Sítio Novo. Né? Quem acompanhou lembra disso, olho na apuração do Sítio Novo, que hoje de manhã eu tive lá e o cenário não é esse que talvez desenhe aí. E o resultado foi que quando saiu, né, a apuração, a gente viu claramente o que a gente estava acompanhando a campanha nos últimos dias, né? Era um cenário muito favorável a Andresa, né? Exato. E a gente via, não só na campanha de Andresa, até na campanha anterior, um acirramento muito forte, né? Discursos fortes, discussões que às vezes extrapolavam o bom debate, ao debate da democracia. E a que você atribui isso, Vanilla? Essa seara de uma eleição tão ferrenha, tão discutida em Sítio Novo? É questão pessoal? É questão de realmente chegar à prefeitura? Por que você acha que Sítio Novo tem essa questão tão ferrenha nas campanhas políticas lá? Eu acho que são pessoas erradas em lugares errados, entendeu? Então, assim, se você tem uma formação para desenvolver um trabalho numa determinada área, não misture com o outro. Você, para ser político, você tem que primeiro afinar os ouvidos, porque quem tem liderança política, o que ele mais tem é crítica. É crítica. Ou você afina os ouvidos para saber conduzir, ou, do contrário, não se meta em política. E o bom gestor é aquele que sabe ouvir as críticas, aquele que escuta e rebate com veracidade ou que se sente superior àquele que está criticando. Isso não é um bom gestor. Não vai nunca acertar. Não vai nunca acertar. E eu aprendi isso com Gija. E é isso que eu passo para minha filha também, porque ela ainda é jovem, né? Eu também já tive a idade dela, e muitas vezes a gente, no rompante da idade, a gente erra. E hoje, as pessoas que fizeram política, que disputaram com ela, são pessoas que não eram para estar naquele local. São pessoas que têm outra formação. Então, não se faz política como se comanda um exército. É totalmente diferente. E, assim, a política foi muito baixa. Eu não debato, eu não sou uma pessoa de entrar em vida pessoal de ninguém. Eu acho que todos nós temos nossas famílias, todo mundo é pai de família. Quando eu entro numa campanha política, eu quero derrotar o meu adversário.
Mas eu não quero que ele deixe de viver, ele tem filho, ele tem que trabalhar, ele tem que dar de comer à família dele, não quero saber da vida privada dele, eu quero... a democracia é isso, é você subir num palanque e debater ideias. Você tem que estar ali o tempo todo debatendo ideias, propostas, o que fez. Mas, infelizmente, essa última gestão que passou, aliás, essas 2 últimas gestões que passaram, não fizeram nada. Praticamente não fizeram nada. Então, quando você passa, quando você tem o privilégio de ser prefeito do município, quando você tem o privilégio de ser prefeito do município e você passa 4 anos sem dizer para que veio, é uma tristeza, eu tenho pena. Então, essas pessoas, como vão para um palanque? Dizer o quê? Vote em mim que na próxima eleição eu vou fazer, estando no mandato. Então, para tirar o foco da incompetência, eles entram na seara pessoal, nas ameaças, na vulgaridade. Uma coisa que só quem perde é o município. Primeiro, porque as pessoas não merecem estar ali de frente a um palanque ouvindo baixarias. Se tem quem aplauda, é porque todo líder tem ali meia dúzia de apaixonados. Né? Então, isso... Você chegou, interrompendo rapidinho, você chegou a acompanhar o pessoal, porque hoje em dia o pessoal grava, né? Tem comício, vai lá, grava com vídeo, grava o áudio. Você chegava a acompanhar esses discursos, a ver aquilo ali que estava falando antes de você responder, Vanir, só dividir aqui, porque eu tenho que executar a Voz do Brasil agora, mas aqui nas redes sociais a gente continua, tá, pessoal? Continuamos nas redes sociais, só pelo rádio eu vou desligar. Não, vamos continuar. Esqueci outro sistema. Continua, Alisson. A Voz do Brasil bota Mas com hoje eu disse, a técnica hoje aqui tá difícil. Tá, não, gente. É porque, até para ser claro com o ouvinte, é porque antigamente a gente fazia técnica da internet para rádio. Era separado. Agora mudou, é do rádio para internet. Mas, então a gente continuou pelo rádio também. A gente tem até pergunta de internauta daqui a pouco aqui, o pessoal, inclusive Gigi está acompanhando aqui, viu? Antes de você responder, Vanir, olha, Gigi está acompanhando. Marcílio, inclusive, fez aniversário ontem, não é isso? Tá acompanhando aí também o nosso programa. Um abraço, Maurício Araújo. Aliás, Marcílio Araújo. Minha mãe está acompanhando também, viu, o programa. Já até mandou aqui abraço para você, Vanira. Então, muita gente está aqui acompanhando. E daqui a pouco, Denise, um abraço, minha amiga Denise também acompanhando. Daqui a pouco a gente vai mandar mais alô. Um abraço para todos. Você acompanhava, então, tudo isso para saber o que estavam falando de você, mesmo sendo desagradável? Às vezes, mesmo sem querer, a gente tem que acompanhar, porque é melhor você ouvir da fonte do que ouvir dos seus aliados que vêm lhe contar indignado. Não que eles não nos tragam o que foi dito, mas eles já trazem da ótica deles também, e muitos com vontade de rebater. Acontece que lá em Sítio Novo, na campanha em que eu perdi, foi uma campanha já muito, muito ruim, foi uma campanha que teve muita baixaria. Porém, esta última campanha agora foi uma campanha sob coação, ameaças, e aconteceram coisas que jamais era para ter acontecido em Sítio Novo. Então, assim, a gente ficou triste, e obviamente as pessoas rezavam para que passasse logo a campanha, que não acontecesse nada de muito grave, porque todo mundo, era assim, o medo pairava no ar, era um temor, foi aterrorizadora a campanha. E eu percebi que precisávamos mudar a nossa estratégia de liderança para poder ganhar essa eleição com a Andresa. Ou a gente protegia a população, ou a gente estava fadado a perder uma campanha em virtude de que as pessoas iam ser pressionadas a votar de um lado político. Então, a gente mudou a estratégia, nós não vestimos o nosso eleitor, nós não botamos bandeira nas casas, e as pessoas que foram obrigadas a botar a bandeira da outra cor, você chegava na cidade, só tinha bandeira de uma cor, não tinha outro candidato, não existia. No interior existe a festa da bandeira, né? Lá não existia. Nessa campanha, muitos correligionários nossos se indignavam, achavam que aquilo atrapalhava, mas a gente estava vendo o crescimento da campanha pelas pesquisas. A gente sabia que aquelas pessoas, e muitas pessoas, botavam a bandeira e vinham dizer a gente, eu estou botando por isso, por isso, por isso. E a gente tinha que ter esse cuidado, ou a gente protegia o nosso eleitor, ou se a gente jogasse ele na fogueira, ele ia ser queimado.
Então, assim, as pessoas são muito simples, as pessoas são humildes, as pessoas não têm os recursos necessários para brigar com pessoas assim maldosas do nível que estava Sítio Novo. Então, a gente disse, olha, deixa a briga para a gente e vamos trabalhar o voto de vocês para que vocês libertem Sítio Novo. E foi assim a campanha. A logo da campanha era liberdade e respeito, porque as pessoas estavam aprisionadas. Essa era que é a grande realidade. E o grande vilão da história, porque essa é a realidade, não existe outra palavra, estava no poder. Então, é difícil. Você ser oposição é muito difícil em termos de estrutura. Falar é mais fácil, mas lá a oposição nem falar podia. Então, a gente teve que ter esse cuidado. Mesmo assim, não evitamos alguns episódios, que foi muito triste, houve vários episódios desagradáveis na campanha, tipo tiro, emboscadas, essas coisas. Mas, graças a Deus, todos passamos ilesos e chegamos ao poder com a vitória do povo. E é isso que eu digo todos os dias à Andresa: se foque em respeitar esse voto, que foi um voto muito sofrido, um voto de liberdade e um voto do resgate e do respeito. E trabalhe, respeite essas pessoas, trabalhe por elas e deixa a sua marca. E na campanha eu dizia muito, as pessoas diziam, a Vanira foi uma prefeita que fez demais, mas a minha propaganda da minha filha era, só ela vai conseguir fazer mais do que eu. Aí, isso aí é por isso que eu luto todos os dias. Tem gente dizendo aqui que você vai perder o título de melhor prefeita para ela. Já viu? me perguntaram, Alice, se eu tinha ciúme. Eu digo, olha, você não sabe o tanto que eu me orgulho, porque isso aí era o meu lema na campanha. Eu dizia, olha, o povo dizia, Vanira, você trabalhou demais. Pois só a Andresa tem condições de fazer mais do que eu. Vamos votar nela. E foi assim a campanha. Agora, qual foi o seu sentimento pessoal, Vanira? Naquele dia, qual eleição foi que dia, Wallace? Dia 15 de novembro. 15 de novembro. No dia 15 de novembro, por volta das 18 horas, que já souberam da votação, da eleição, qual foi seu sentimento pessoal ao ver que ali, depois daquela campanha tão difícil, você viu a sua filha sendo eleita e até histórico, porque se a gente for levar para o político partidário, é a primeira vez que o PT, e eu no dia eu falei sobre isso, sim, né, Wallace? Sim. A primeira vez que o PT elegeu um prefeito na região Trairi. Então, tem essa questão pessoal e histórica também. E para você, como é que você se sentiu naquele momento? Eu me senti grata. Eu acho que o povo entendeu o nosso recado, a proposta. Acho que a gente conseguiu, naquele momento, libertar, atender aquele anseio das pessoas de tirar o poder que estava e trazer uma nova alternativa. Né? Todo poder que entra, ele é uma incógnita, mesmo aqueles que já foram, os contextos são diferentes, os contextos são outros, né? Se fosse eu a prefeita, não seria da mesma forma quando eu fui. Imagine sendo uma jovem de 30 anos de idade, com outra cabeça, né? Com outras perspectivas, com outra visão. Enfim, eu me senti grata pelas pessoas terem entendido a nossa mensagem. E me senti duplamente grata porque acreditei nas pessoas que vestiram azul, que não era a nossa cor, foram votar no vermelho, que botaram a bandeira azul e que votaram no vermelho, entendeu? E que chegavam e que bateram fotografia para ir para as redes sociais, obrigadas, e que votaram no vermelho. Então, eu me senti extremamente grata e digo e cobro a ela, me sinto responsável pela eleição da minha filha também, como eleitora e coadjuvante na campanha, e cobro dela esse compromisso todos os dias, muito mais do que o povo de Sítio Novo, eu cobro dela esse compromisso. Eu ligo pela Cobrança manhã. de líder político e de mãe, né, Andresa? Mais de mãe, mais de mãe, porque hoje eu lhe digo, viu, Wallace, é com muita satisfação que eu digo isso. A grande líder política hoje de Sítio Novo é a Andresa, a nossa prefeita, que nós lutamos, que sofremos e que elegemos, mas a cobrança de mãe não deixa. Eu ainda com a minha autoridade de mãe, ainda cobro. E Vanira, o pessoal aqui até comentando também, bastante aqui na rede social, e perguntando, por exemplo, Maicon falou agora
a questão, a Andresa, primeira prefeita do PT aqui na região, e vocês foram para um partido que, assim, vocês não tinham essa tradição, essa proximidade, né? Naquele momento ali, eu que conheço há mais tempo vocês, eu sei que não era um partido do rol que vocês estavam acostumados a realmente a dialogar. E aí, então, teve essa filiação de Andresa ao PT, teve uma filiação a partidos mais à esquerda. Como foi essa articulação? Bom, aí já foi emplacando a marca da própria Andresa, né? A gente conversa, obviamente, com os grupos, a gente conversa com os nossos aliados, e a Andresa, quando ela veio fortalecendo o nome dela, ela veio também formando um grupo mais ligado a ela, em que ela ouvia mais. E, inclusive, nossa amiga Débora, que você conhece, Raquel, faz parte desse grupo, articulava muito com ela nos bastidores, eu trabalhava por um lado, elas por outro, e essa escolha foi uma escolha, assim, natural, porque o grupo que foi logo para a rua e que bateu logo de cara e de frente foi o grupo que era do PT, de Sítio Novo. A gente tinha Branco, lá da Pousada, o Rosenildo hoje, que é o secretário de Finanças dela, a gente teve Socorrão, que era um agente de saúde, um agente de saúde que também abraçou essa causa, e assim, foi se disseminando e, obviamente, juntou com a minha liderança, né, com as pessoas que já acreditam na nossa palavra, no nosso compromisso, que já tinham visto acontecer os avanços na minha gestão e que, obviamente, tinham esperanças que com a eleição de Andresa voltaria a ter todo esse avanço e esse desenvolvimento no município, que a gente já está vendo acontecer. E, enfim, com essa condução dos trabalhos por Andresa, ela filiou-se ao PT e foi candidata pelo PT. Naquele momento, a gente queria mesmo ter trabalhado uma nominata para vereador, mas o partido, você sabe que o PT passa primeiro por uma assembleia, tem muitas fases para se finalizar, passa por muitas mãos, então o tempo para a eleição estava rápido, estava em cima dos períodos eleitorais e não conseguimos fechar uma nominata para vereador. Então, ela ficou só, o PT lançou apenas ela de candidata a prefeita e foi feito uma coligação e as nominatas para vereador do PSOL, do PCdoB, do PP também, e hoje foi o que compôs a base da prefeita. Em Sítio Novo, por ser um município muito pequeno, as ideologias se confundem com as pessoas. Na verdade, os eleitores, eles não enxergam os partidos, eles enxergam as pessoas. E nós não tivemos dificuldade em trabalhar a nossa base, nenhuma por questões partidárias. Apesar de que a oposição, que já desfilava um discurso de corrupção e marginalidade e ladrão e não sei o quê, quis alinhar a nível nacional, a trazer do partido, eles quiseram trazer a parte assim, negativa que trabalharam. Quiseram nacionalizar a campanha. Exato, trazer para dentro da questão municipal, mas as pessoas compreendem, inclusive lá em Sítio Novo, nós temos 80% de adeptos de Lula. Então, as pessoas compreendem e sabem, nos conhece, sabe do nosso trabalho, e não foi difícil a gente mandar a nossa mensagem, que foi compreendida, que está aí o resultado. Conhece o eleitorado, né? Exatamente. Também, porque até nessa hora também de filiado, você tem que conhecer o eleitorado. E até gera outra discussão, Alisson, o que Vanira traz aqui, muito interessante. Por quê? Normalmente, os partidos a nível municipal, você não tinha nenhuma ligação ideológica. Você tinha alguma afinidade por algum motivo e pronto. Com essa nova lei que a gente tende a ter a diminuição dos partidos, é provável que a ligação ideológica nos municípios também comece a ter. Né? Você tenha uma afinidade maior com o partido desde lá de cima até embaixo. Né? E isso daí é uma tendência que deve acontecer nos municípios, e você traz aqui uma coisa interessante. Já é o começo disso também, né? Lá em Sítio Novo. Ô, Vanira, eu sei que... Vamos falar de uma questão política agora, rapidinho. Eu sei que não tem nada definido. Não tem questão política definida. Nenhum líder hoje vai dizer eu tenho um deputado federal, eu tenho um deputado estadual. É muito difícil. As peças não estão no tabuleiro. Não estão no tabuleiro. Verdade. Mas duas perguntas em uma. Primeiro, se fala muito de uma
candidatura de doutor Alessandro, que é ligado, Sim. né, a Gígia, também a família, né, de vocês, de Campo Redondo, esse prefeito de Campo Redondo. Inclusive, muito em breve vai estar aqui, viu? Já estou conversando com ele disse que quer vir aqui no programa. Se fala da candidatura dele a deputado federal, né? Eu quero saber se você tem alguma informação, se é discutido esse tipo de situação e se vocês lá já têm fechado pelo menos alguns candidatos. Já estamos aqui, com a governadora Fátima, com outro candidato. Como está esse desenho para vocês? Bem, sobre a candidatura de Alessandro, ele mantém que é candidato a deputado federal. Eu, particularmente, não sei lhe dizer por qual partido ainda. Ele já tem isso definido, mas eu não conversei com ele a respeito disso. Quem nós vamos seguir lá, a gente vai aguardar o pronunciamento da prefeita, que não se pronunciou ainda de público, que é a nossa grande liderança, da nossa prefeita Andresa. Porém, a gente já sabe que para deputado estadual a gente vota com Vivaldo. Isso aí é um fato, porque é um apoio eterno. Enquanto Vivaldo for candidato a deputado estadual, nós estamos com Vivaldo Costa, candidato a deputado estadual. É uma pessoa que foi quem praticamente botou Gígia na política, é quem dá subsídio a todos os atendimentos. Quando a gente está fora do poder, ele é quem recebe os nossos pleitos das pessoas mais necessitadas, sempre é atencioso ao município de Sítio Novo e de Tangará também. Para deputado federal, nós temos ajuda de alguns parlamentares no município de Sítio Novo. Vou lhe dizer os parlamentares que estão nos ajudando. Natália Bonavides, né? Nos ajuda, e João Maia também vem nos ajudando bastante lá em Sítio Novo. A prefeita teve a felicidade de contar também com a ajuda do senador Estício, do senador Jean Paul. Jean Paul, eu quero até fazer um elogio a ele, porque é um homem muito sensível, um homem extremamente elegante e educado, e vem nos ajudando também. Inclusive, ele já tinha botado recurso na gestão passada. Jean Paul, como senador, ele tinha botado recurso na gestão passada, e não negou a responsabilidade de continuar ajudando o município de Sítio Novo na gestão de Andresa. Inclusive, ele esteve lá no município. E, assim, agora, o cenário do Estado ainda está muito indefinido. A gente não sabe quem vai ser candidato contra a governadora Fátima. Fala-se da aliança dela com o Carlos Eduardo, então não sei se realmente Jean Paul vai ser candidato ou já, de fato, está definido isso, embora ele parece que tenha se pronunciado que não seria mais candidato, não sei, porque a gente trabalha tanto e vem acompanhando esse cenário. Quando a gente vai ligar a televisão, em vez de ver a política local, aí tem uma guerra declarada. É complicado. Aí vem outras coisas que nos chocam, inclusive, né? Que nos chocam e que tiram nosso foco da campanha para essas informações cruéis. Enfim, a pandemia também, que vai e volta, muita coisa tirou o foco. Eu acho que a gente, para se pronunciar, para dizer de compromissos, de fato, sim, e Alessandro é um nome que está aí também, que a gente precisa ver, de fato, se vai vingar e se será candidato. Ele mantém a candidatura dele, a pré-candidatura, né? Porque a candidatura, de fato, será um pouco mais à frente. Na convenção, né? Na convenção em diante. Então, a gente precisa ver essas definições de cenário, ouvir a nossa líder maior, que é a Andresa, para poder a gente fazer a divulgação dos apoios. A relação com a governadora é boa? Sim. Acho que o governo poderia estar fazendo mais. Embora eu entenda que a gestão é uma coisa difícil, mas o governo tem arrecadado muito, então poderia estar ajudando mais os municípios, principalmente o município pequeno, como Sítio Novo, que o ano passado, eu digo muito, se a Andresa conseguiu sobreviver o ano passado, ela já cumpriu uma missão grande, porque Sítio Novo era para ter se implodido o ano passado. O ex-gestor, ele promoveu uma sonegação fiscal durante a gestão dele. Ao perder a eleição, ele fez uma confissão de dívida junto à Receita Federal, no dia 8 de dezembro. A eleição foi 15 de novembro, no dia 8 de dezembro ele fez uma confissão de dívida. E essa confissão de dívida chegou num montante milionário e impagável, praticamente, que o município pobre, como Sítio Novo, pagar aquela dívida toda ia comprometer todo o andamento do município, folha de pagamento, saúde, educação, todo o andamento do município. Então,
Foi muito difícil, ela ficou de janeiro até maio sem conseguir o canal com a Receita Federal para fazer esses parcelamentos, para tentar negociar isso, e todo o dinheiro que batia no dia 10, a Receita Federal tirava, bloqueava. Ela via o dinheiro do FPM entrar e sair no extrato, ela só tinha direito de olhar e a expectativa para a gestão dela foi uma expectativa muito grande. Quando ela assumiu, ela acreditava, e eu também acreditei, que ela em junho já estivesse inaugurando alguma obra. E nós ficamos praticamente 5 meses sem FPM, praticamente, porque a cota maior do FPM é do dia 10, é que você paga quase tudo. Tá igual o salário do brasileiro, né? Recebe hoje e já vai-se embora. Já vai-se E embora. lá foi muito frustrante para ela, principalmente. Chegou um momento que eu vi ela se afligir ao ponto de dizer não era isso que eu achava que ia enfrentar. Embora a gente achasse que ia encontrar a prefeitura em desequilíbrio, mas não daquela forma. Foi muito pior do Foi que eu pior pensei. do que achava. Através de João Maia, por um acaso, inclusive, que eu tenho amizade com a esposa dele, nós nos encontramos para um café e eu comentei a situação e ela disse que ele tinha, a pessoa da Receita, ele tinha abertura e ligou imediatamente e ele marcou uma audiência e só assim nós conseguimos. Nós ajuizamos a ação na justiça, perdemos porque o INSS disse que tinha um chat e um e-mail para negociar, a gente ajuizou, assegurando que não estava conseguindo negociar, mas no chat a prefeitura ficava no 103, 104, esperando a vez cair a ligação, o e-mail eles não respondiam, nós temos vários e-mails passados, enfim. Se tivesse sido por esta forma, ela tinha passado o ano todinho. Em maio, se não, a gente não tivesse abortado esses bloqueios, ela ia atrasar a folha. A gente já tinha feito todos os cálculos, ela ia atrasar a folha. Então, através dele, conseguiu-se essa audiência, doutor Willo, da Receita Federal, atendeu a prefeita e, assim, foi uma pessoa excepcional no atendimento, ficou sensível, não era só ela nessa audiência, era ela e mais 3 prefeitos, mas ele deu a prioridade devida em virtude de atrasar a folha de maio. Você sabe que dinheiro você faz a conta, é matemático isso. Entrou tanto, saiu tanto, não sobrou, não paga. Né? Então, ele teve essa sensibilidade e, graças a Deus, ela conseguiu parcelar. Aumentou os débitos do município, claro, porque você assumiu uma cota de parcelamento. Já existiam 5 parcelamentos, e aí assumiu-se mais uma cota, mas agora veio o refis, né? Embora que seja apenas para os débitos da PGFN, mas vai, se Deus quiser, vamos trabalhar para manter em equilíbrio, manter esse pagamento em equilíbrio para poder, a sobra do dinheiro, fazer as priorizações corretas. Wallace, são 19h29. Dou a você a satisfação de fazer a última pergunta a Vanira no nosso programa. Já tava na agulha essa pergunta no final, que é aquela pergunta que a gente faz a quem já teve mandato, né? E hoje, vamos dizer assim, eu não sei nem se Vanira a gente pode dizer que está no banco de reserva, né, Andresa? Porque toda hora manhã, né? Então, assim, como é que você pensa a política daqui para frente? Pensa em buscar uma candidatura? Pensa, quem sabe, aí, tipo, tá disposta a assumir cargos públicos aqui pela frente? Como é que você planeja o seu futuro? Eu quero saúde e disposição para trabalhar. O futuro a Deus pertence. A gente quer servir sempre, obviamente, porque faz parte da nossa filosofia de vida, é intrínseco ao nosso dia a dia, do nosso sentimento. Eu acho que eu tenho, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, meus filhos cresceram, eu tenho mais tempo agora para me dedicar para as pessoas que precisam de uma palavra, um conforto, uma orientação, o trabalho de alguém, e a gente vive aberto para tudo. Essa é a grande realidade. Não penso em nenhuma candidatura imediata. Não penso nisso. Não acho que a minha colaboração como política de mandato, eu já dei a Sítio Novo quando exerci 2 mandatos lá no município. Acredito que a minha colaboração eu já dei. Tem novas pessoas que têm condições de trazer, de somar, de trazer novas experiências
né? A modernidade é isso, vai chegando, a gente tem que ouvir os mais jovens também. Não que eu me considere velha, que eu ainda estou ainda tô novinha, estou com 51 anos, estou ainda na flor da idade. Fiz a curva agora, vou ladeira abaixo. Mas o que vale é o espírito. E eu tenho, graças a Deus, porque convivo com jovens dentro da minha casa, tenho uma filha de 17 e um filho de 21, e tem essa prefeita maravilhosa de 30 anos, eu escuto muitos jovens, então... 32, ela está corrigindo. 31. Ela está com 31, ainda vai fazer aniversário no São Pedro. Ela é de 29 de junho. Então, eu sou uma pessoa que acredito que é assim, a democracia ela tem que fluir, oxigenar, entendeu? A gente tem que oxigenar com as novas lideranças, a gente tem que abrir espaço. Obviamente, eu quero fazer política até o último dia da minha vida, porque eu gosto da política, não sei viver sem fazer política, eu sou amante da política, mas fazer política não necessariamente tem que ser no mandato. Eu posso fazer política apoiando, orientando, ajudando, fazendo parte do projeto de alguém que tem um projeto maior. Eu me coloco sempre aberta para tudo. Eu gosto e não me vejo fora do meio político. Pergunta com o maior pico de alguém. Todo mundo aqui esperando, viu? Todo mundo Tá aqui muito perguntando. parecido. Aí já teve gente aqui, ó. O Marino, ele colocou: essa guerreira ainda vai ser prefeita novamente, Sítio Novo, viu? Já tem gente lançando aqui a pré-candidatura. Mas, Vanira, agradecer aqui sua presença nos estúdios da 87.9. A gente, quando estava planejando aqui as entrevistas, né? Aí a gente, não, a gente olha, tem uma lista tão grande e você estava ali, viu, na cabeça da lista. E depois do vídeo, aí eu acho que a gente não abria a mão mesmo. Tinha que trazer para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Você me conhece de longas datas, não é de hoje. Maicon também é uma pessoa que eu tive essa oportunidade de estar com ele agora, nesse momento, e dizer a você que eu também acompanho o seu trabalho e Obrigado. Parabenizar todos vocês. E quero agradecer especialmente aos ouvintes do município de Sítio Novo, que são pessoas que nunca me abandonaram, sempre estiveram comigo, seja no momento de felicidade ou de tristeza, de alegria, de sorriso ou de choro, de dor, ou de choro de alegria também, porque tudo se comunica, nós somos 100% emoção. Então, eu só tenho a agradecer, primeiro aos meus correligionários, agradeço também aos meus adversários que apontaram os erros na hora certa e que eu pude, com isso, corrigir de imediato, porque nós somos humanos, estamos para acertar e errar. Queremos sempre acertar, somos perfeccionistas, mas nós somos humanos, então eu agradeço a todos. Eu quero mandar um beijo para a Gija, meu marido, uma pessoa que me incentiva, me estimula sempre e ao qual eu escolhi para viver toda a minha vida. Quero agradecer a Andresa, que me acompanhou, que está sempre comigo, está aqui ao nosso lado. Enfim, aos amigos de Tangará que estão acompanhando, a todos os seus ouvintes que estão acompanhando, e dizer que contem comigo sempre. Eu não fujo, não sou Cláudia, não, mas não fujo da raia. Muito obrigado. Temos até amigos de Sítio Novo que estão em São Paulo assistindo, acompanhando aqui o programa. Eu mando um abraço para todos os paulistas sítio-novenses. É verdade. Isso é o que é a magia do rádio, que o rádio se adapta às redes sociais, agora é TV, rádio, tudo no mundo. Muito obrigado, Vanilla, pela entrevista. Obrigado, Andresa, por estar aqui com a gente também.